A Bíblia fala de Cristo. Da queda, capítulo 3 ao Apocalipse, a mensagem é Cristo, o descendente que viria. Isso é chamado em teologia de proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho na Bíblia. É ali, em Gênesis 3. O descendente foi protegido, foi guardado. O dilúvio veio, mas não matou o descendente. A fome veio no Egito e não matou o descendente. Herodes tentou matar o descendente e ele voltou para o Egito. Herodes morreu, ele volta para a Judéia. Ninguém mata o descendente. Exceto alguns pastores presbiterianos hoje, que não falam mais do descendente. Tem loucura maior. É que eu não posso contar outros detalhes. Não posso. Daí... Pelo amor de Deus. Essa aí eu não posso. Então, nós estamos vivendo uma época que as pessoas, em geral, se referem a Cristo como uma pessoa mística. Uma pessoa distante da nossa realidade. Onde as pessoas, às vezes, se esquecem de procurar Jesus na Escritura. A Escritura fala de Jesus. Moisés falou de Jesus, os profetas, claro que Jesus não falou os profetas maiores e os profetas menores. Claro que ele não falou. Meu Deus! Eu não sei se vocês lembram daquele texto em 2 Pedro, capítulo 3, onde Pedro diz assim, que Paulo fala coisas difíceis que tolos deturpam. Ele fala isso nas cartas dele, como ele fala em todas as demais escrituras. Até o século III existia um grande debate para saber o que era canonizado. Mas Pedro já tinha dito que as cartas de Paulo todas eram inspiradas. Pedro falou isso, assim como ele tem ensinado em todos os seus escritos. As cartas de Paulo já tinham sido compiladas, as de João não, mas as de Paulo tinham. Aí hoje você tem os NPPs, né? Que questionam a veracidade da inspiração das cartas paulinas. Ora, o grande Pedro falou que Paulo era inspirado. Aí vem lá o Zé Ruela para falar que não é. O Zé Ruela. Não dá, né? Não, tem cabimento. Não dá. Não tem noção. Pedro, o Papa. Estou brincando, hein, gente? Estou brincando, pelo amor de Deus, né? Estou brincando. Mas Pedro, o grande ícone da igreja, falou o quê? E os homens deturpam os escritos de Paulo, tanto ali quanto nas demais escrituras. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? A Escritura é um livro de excelência que mostra a doutrina de Cristo. Então, se a gente quiser estudar a Escritura, nós vamos encontrar as maiores riquezas a respeito de Cristo. Está na Escritura. Nela está todo o tesouro de conhecimento. Quer se enriquecer? Não é só boi que dá riqueza. Ele dá. Não é só terra, só café, só erudição. Cristo é a nossa grande riqueza. Você tem conhecido Cristo na Bíblia? Você tem conhecido? O conhecimento de Cristo, por outro lado, ele é muito difícil. Por quê? Porque ele é produto da graça de Deus. Não tem jeito, né? Eu não consigo despertar o seu coração para você querer conhecer a Cristo. Não consigo. Eu falo, eu grito, eu esbravejo, eu questiono, mas quem sou eu? Às vezes, dentro de uma igreja, o cara está na igreja no Instagram, não tem vergonha na cara. Ele está na igreja, ele está no Facebook. Ele está na igreja recebendo no WhatsApp, vendo videozinho. Mas você não tem respeito por Deus e pela sua palavra. Porque o desrespeito não é com o pastor Nelson. O desrespeito não é com um presbítero qualquer. Não, o desrespeito é com a palavra de Deus. Se o cara não respeita a palavra de Deus, ele vai respeitar quem está falando da palavra de Deus? Não vai. A questão é do maior para o menor. Nós estamos numa igreja, principalmente, né, num culto solene de adoração. Rapaz, cuidado.
Cuidado com o tipo de adoração. Deus não aceita sacrifício. Sabe o que Deus fala para quem está com raiva do outro? Nem o seu dinheiro eu quero. Você se reconcilia primeiro com o seu irmão e depois você traz a sua oferta. Nem dinheiro, que é a tônica hoje da galera aí, não é? O Senhor fala isso lá em Mateus capítulo 5, se eu não me engano, a partir do verso 24. Tem alguma coisa contra o teu irmão? Tenho. Deixa a tua oferta no altar. Vai lá e reconcilia com o teu irmão. Depois você traz o dinheiro. E os caras estão pensando que dar dinheiro, que vir ao culto, que marcar banco de igreja é o maior significado da vida deles. São debochados, desonram a Deus. Querem viver divididos. Eu vi uma análise do Jorge Jesus falando dos grandes jogadores de futebol e ele disse assim: o Messi é um cara focado, o Cristiano Ronaldo é outro extraordinário focado, Neymar é gênio, mais gênio do que eles, mas o coração dele é dividido entre as coisas dos prazeres deste mundo e o futebol. Um ímpio falando esse. Nosso coração às vezes é dividido. O nosso coração às vezes é dividido. Nós estamos aqui e não estamos ao mesmo tempo debochados. Bom, não estou dizendo isso de vocês especificamente. Quando eu digo aqui, são pessoas que às vezes entram e saem da igreja, né? E são debochados. Acham que estão ali fazendo o máximo deles. Se Deus diz, vai, deixa a tua oferta, porque eu não aceito dinheiro assim. Você acha que ele aceita que tipo de culto? Que tipo de adoração Deus aceita? Coração quebrantado e compungido. Isso Deus não despreza. É isso que ele fala. Ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar. É graça conhecer Cristo. E é graça de cristãos conhecerem mais a Cristo. Deus às vezes desperta coração de irmãos para que eles conheçam mais a Cristo do que outras pessoas. É verdade, porque é graça. Tanto o conhecimento de Deus o Pai, quanto o conhecimento de Deus o Filho, são um conhecimento de revelação. Todo o conhecimento da verdade vem do alto, vem do Pai das luzes. Busque isso, clame, chore, suplique, peça. Senhor, revela a tua palavra em mim. Eu vejo a minha filha de 18 anos orando. Ela me envergonha às vezes. E ontem, então, quando ela estava deitada no sofá, que nós fomos fazer devocional, que nós fomos orar, ela falou assim: Senhor Jesus, me ajude a conhecer mais da tua palavra. Eu falei: meu Deus do céu. Aí depois que ela orou, em nome de Jesus, amém, eu orei e falei: Senhor, me ajuda a conhecer mais da tua palavra também. Ah, louco! A revelação é do alto. Não depende do nosso QI. É óbvio que o nosso QI, coeficiente de inteligência, ajuda a gente a entender coisas de uma dinâmica um pouco mais diferente do que outros. É verdade, eu não vejo que isso não seja. Mas nós temos que orar falando: Senhor, me ajude a te conhecer mais, porque a revelação vem do alto. Aquele a quem o Pai quiser revelar.